Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live. Hoje sou só eu e você. Como diz meu filho, somos eu e você, né? Guardar o pessoal chegar. Oi, Sandra! Van Silveira, muito bom. Adoro ver vocês chegando. Tia Fátima, tá bom. Vamos falar de confronto hoje, como dizem lá no Big Brother, vai pegar fogo no parquinho. A ideia é que a gente possa aqui conversar um pouquinho sobre as coisas que nos incomodam, né? Eita, Lelê. Me escrevam aí como é que vocês estão se sentindo nesta noite de terça-feira hoje, né, gente? Terça-feira. Estão se sentindo bem? Chiquésima, amiga, só você mesmo para achar isso. Gui entrando, adoro ver umas caras novas, dando um oi aqui pra gente. Hoje nossa live vai ser sobre confrontos positivos, né? Que diacho é isso? Será que dá para ter confronto positivo? O que vocês acham, hein? Me contem. O que é confronto positivo para vocês? Quem puder clicar aí, fico feliz de saber. Me contem. Enquanto isso, vou fixar aqui nos comentários o nome confrontos positivos. Vamos lá ver o que de acho é esse negócio, né? Vamos ver, fixar o comentário. Escrevam aí para mim, por favor, só para eu saber a opinião de vocês. Eu vou avisar o pessoal aqui no WhatsApp também que nós entramos. Quando o bom senso fala mais alto. Aê, dona Sandra. Essa mulher é profunda, viu? Quem mais aí pode colocar o que é confronto positivo? Me conta a sua opinião. Deixa eu colocar aqui, live. Gui, que acabou de entrar aí, dá um oi e já fala pra mim o que você acha que é confronto positivo. Quem mais aqui? A Van, se puder falar também. O que é confronto positivo pra você? Vamos lá, tô avisando o pessoal aqui no WhatsApp. Cadê vocês? Dona Fátima, que também é bem profunda, escreve aí pra mim o que você acha que é confronto positivo. Se não acha também, se acha que não existe confronto positivo, pode falar, viu, gente? Me digam. Pronto, mandando uma mensagem aqui pro pessoal. Tô bem. Gui, me fala o que é confronto positivo pra você. Indira. Indira é profundíssima. O que é confronto positivo pra você, Indira? Escreve aí pra gente trocar umas figurinhas. Que hoje a ideia é a gente trocar aqui entre nós. Inclusive, gente, se vocês quiserem participar e falar, dá pra, como tô só eu, não tô com convidado, eu abri aqui a câmera chamando vocês. É só vocês me sinalizarem, tá? Que querem falar aí, que eu acho bem legal a gente dividir essa telinha. Tudo bem? Então vamos lá. Indira deve estar clicando aí para falar o que é confronto positivo. Bruna, de papo com a Bruna. Bruna, o que é confronto positivo para você? Coloca aí para mim. Que a gente já vai colocar fogo no parquinho, Bruna. Conta. Vamos lá, eu vou começar aqui falando um pouquinho do porquê que eu resolvi fazer essa live com vocês, porque que eu acredito que esse tema pode ser produtivo, né? E como sempre eu digo, aqui fica gravado e a gente pode perpetuar essas informações aí para quem quiser acessar depois e tudo mais. Luzinete que me entrou. O que é confronto positivo para você, Lu? Escreve aqui para nós. Tô bem. Bora lá. Então, gente, o que eu
penso, né? Fazendo essas lives, conversando com todo mundo aqui, eu percebo que muitas vezes tem muita gente que evita um confronto, evita um conflito. Ó, a Bruna acabou de colocar aí que é encarar o problema de frente. É isso aí, bem legal essa colocação, viu, Bruna? Não existe certo nem errado, nem eu tenho uma teoria exatamente do que é o confronto positivo, e por isso que eu tô trazendo nessas lives quando só eu e vocês, para que a gente possa amadurecer aí uma ideia. Mas na minha percepção, acho que vale a pena a gente falar disso, porque de verdade tem muita gente evitando conflito, e eu vejo que o conflito pode ser uma super oportunidade de crescimento. E eu quis provocar o confrontar para confiar, porque se a gente pensar aqui entre nós, quem que está aqui não tem uma relação de verdade, de confiança com alguém que já teve um baita conflito superado? Quem puder e quiser, obviamente, me sinaliza aqui se puder compartilhar uma situação dessa. Não precisa falar o nome da pessoa nem nada, mas se você puder falar, olha, Ale, quero contar um caso. Escreve aí, quero contar um caso. Eu chamo você aqui na câmera e você fala para todo mundo, que eu acho que é até legal. O que é, ou até consigo, Bruna, você quer falar aí um caso? Me sinaliza assim, sim, já tive comigo mesma. Conflito, confronto com a gente mesmo é babado, mas vale a pena. Se quiser falar, a gente abre aqui. Então, se a gente percebe que essas relações que a gente tem bem duradouras, bem consistentes, elas já passaram por uma situação de conflito, de confronto, isso significa que o confronto ele pode ser positivo, ele tende a ser positivo. A gente aqui muitas vezes evita o conflito, né? A Bruna tá falando sem condições físicas. Beleza. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte: por que vocês acham que a gente evita o confronto? Se a gente para agora para pensar e ver que ele pode gerar situações positivas, produtivas, que sim, o confronto ele faz com que a gente se aproxime, a gente conheça o limite um do outro. E isso faz com, a partir deste lugar onde a gente conhece o limite um do outro, então a gente consiga se aproximar e se reconhecer e se respeitar e confiar mais um no outro, porque afinal a gente já conhece ali os limites, né? Por que vocês acham que muitas vezes a gente não assume, não se posiciona no conflito? A Indira está colocando aqui, medo da réplica. Medo da réplica pode ser bem legal, Indira. Eu acho que é uma possibilidade, né? Às vezes a gente não quer se dar conta do que o outro pode trazer de resposta pra gente. É uma boa percepção. Dentro das minhas pesquisas aqui, dos meus estudos, o que eu percebi que a gente faz muito, a gente evita o confronto, porque a gente muitas vezes tem receio, como você falou aí, né? Medo da réplica, a Luzinete está falando medo da perda, a Bruna está falando porque você sai da zona de conforto. E tudo isso, se a gente for cavocando atrás disso, o que acontece é o seguinte: é muito provável que a gente tenha receio de se expor, no sentido de poder, de repente, mostrar para o outro alguma parte nossa que a gente não acha que é bom o suficiente. A gente até anotei aqui. E isso numa pesquisa aí é chamado de, muitas vezes, vergonha. A gente tem vergonha de confrontar e, de repente, não saber como conduzir esse confronto de uma maneira positiva e se envergonhar de como isso vai dar. E aí tem uma pesquisadora que eu adoro, e esta live especificamente eu estou fazendo muito inspirada nela, que é a Brené Brown. Eu vou até nas dicas da live de hoje postar lá para vocês o livrinho dela. Ela tem um livro chamado A Coragem de Liderar, que eu super recomendo para todo mundo aqui. Chama Coragem de Liderar. E num dos itens que ela coloca lá, 9 itens para você ter coragem de liderar, um deles diz respeito ao confronto positivo. E isso, dentro do confronto aqui, eu vou falar inclusive de vulnerabilidade, viu, Sandra? A Brené Brown, então, ela traz essa necessidade do confronto positivo para a gente poder liderar de uma maneira corajosa.
A Bruna tá falando, confrontar é mostrar a nossa vulnerabilidade. A gente vai falar disso. A Brené Brown, nos estudos dela, né, em relação à liderança corajosa, a gente se apropriar da nossa potência e ser a melhor versão da gente mesmo, percebeu que a gente evita esses confrontos positivos por conta de uma vergonha de não saber onde isso vai dar. E ela define vergonha da seguinte maneira, vou até ler aqui para vocês que eu anotei. Vergonha é medo de se sentir desconectado ou excluído por outras pessoas. Será que... E é medo também de que essas pessoas, de repente, percebam que será que existe algo em mim que se as pessoas souberem ou verem, elas irão se afastar? Então, quando a gente olha para essa dificuldade que a gente tem de confrontar, né, de se colocar, de comprar alguns conflitos que podem ser produtivos, a gente pode, sem perceber, sem saber, de uma maneira bem inconsciente, estar evitando se expor, está evitando porque a gente tem vergonha. E vergonha não diz respeito àquelas pessoas tímidas, que se sentem envergonhadas, ou têm medo de falar em público, ou não se colocam com tanta facilidade. Não. As pessoas super comunicativas e super altivas também têm vergonha. E esta vergonha diz respeito a, de repente, alguém descobrir algo em mim, né, que pode não gostar e, de repente, se afastar. E aí, isso está muito ligado a um conjunto de pensamentos nosso, que é o conjunto de pensamentos ligado ao eu não sou bom o suficiente. Quem aqui, nesta live, né, nós que estamos aqui, já não teve um pensamento de... Ixi, acho que eu não vou continuar essa discussão aqui, ou eu não vou comprar essa discussão, ou eu não vou começar essa discussão, porque talvez eu não seja bom o suficiente. Ou eu não sei o suficiente, ou eu não sou forte o suficiente, ou eu não estou preparado o suficiente, né? É muito comum. A Indira colocou até a mãozinha assim, né? O bonequinho com a mãozinha. Este é um conjunto de pensamentos que a gente tem que faz com que a gente evite os confrontos. Só que a gente não se dá conta que por trás disso está a nossa vergonha de talvez alguém descobrir alguma parte nossa que a pessoa não vai gostar e aí ela vai se afastar e a gente não quer que ninguém se afaste. A Sandra tá falando aqui o tempo todo, né? E aí, gente, o que eu vou trazer para vocês pra gente fazer uma live aqui bem assertiva, bem direta ao ponto. Ó, a Fátima falando que já passou por isso. Todo mundo, eu acho, passa por isso com uma certa frequência, uma certa recorrência, mas o que eu percebo é que à medida que a gente vai se trabalhando, a gente vai se conhecendo, a gente consegue lidar melhor com isso. A gente consegue perceber que a gente está indo para esse conjunto de pensamento de não se achar bom o suficiente e aí a gente reverte isso com outros olhares, né? E o que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje são 3 iniciativas para que a gente possa fazer confrontos positivos. Porque de verdade eu acredito, e quanto mais eu estudo, mais eu vejo isso, que confrontar, conflitar de uma maneira produtiva, com uma intenção positiva, não de irritar o outro, de desqualificar o outro, não. Mas para ir para um lugar melhor nesta relação, é muito válido, é muito forte. Tem outro estudioso que eu já falei aqui para vocês, que é o Lencioni, que na base da pirâmide dele, ele fala sobre a importância da confiança, e na importância da confiança ele ressalta justamente a questão do se permitir conflitar, porque o conflito é produtivo, né? Então a gente está aqui com gente chegando agora, Perla, Giovana, Almeida. Gente, a gente está falando dos confrontos positivos e que sim, é importante a gente tê-los. E aí, como a gente pode fazer então para que esses conflitos, esses confrontos sejam produtivos e que a partir de hoje a gente pare de ficar evitando e comece a realmente, né, escolher o confronto. Primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é a questão de estabelecer limites. Uma forma muito positiva e muito produtiva da gente confrontar positivamente é quando a gente precisa estabelecer limites. Sim, e quantas vezes a gente finge demência, a gente disfarça que não tem nada acontecendo, a gente deixa pra lá, não se posiciona, né?
passa desapercebido alguma questão com o outro, só porque a gente não quer estabelecer um limite, porque a gente tem receio que isso seja um confronto, e que esse confronto seja negativo, e que de repente essa pessoa não vai descobrir algo de mim, que meu Deus, se ela pode se afastar de mim. A Lu tá falando aqui, ó, com medo do confronto, perdi muito tempo da minha vida evitando me colocar em pé de igualdade. Exatamente. Então, o limite, ele traz este pé de igualdade. Para falar de como colocar limite de uma forma produtiva, eu coloquei aqui algumas anotações para vocês, tá? Uma delas é, primeiro, a gente precisa se posicionar diante de uma situação de desqualificação. Se você percebe que alguém, em alguma situação, está tentando te fazer se sentir menos, e tem gente que é expert nisso, tem gente que faz isso de uma forma tão sutil, só que você sai da conversa achando o cocô do cavalo do bandido, desculpa a palavra aí para vocês. Mas às vezes a gente sai assim dessas conversas. E a gente não pode sair assim. Se a gente percebe uma desqualificação, a gente precisa colocar um limite para essa pessoa, conversando e chamando ela para um lugar de entendimento. Por exemplo, fazendo uma pergunta do tipo, eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre essa percepção que você está trazendo sobre mim. Você pode me explicar? Porque parece que eu não estou compreendendo de maneira suficiente. A gente não está arrumando uma confusão, a gente não está agredindo o outro, nada disso, mas a gente está colocando um limite na percepção de desqualificação. A gente precisa falar, opa, peraí, o Zinete está falando que perdeu as contas aqui das situações. Só Toledo, a gente está falando de confrontos positivos. Outra forma de colocar limite, gente, é falar não. Não, N-A-O-T-I-O, sem medo de ser feliz. Eu brinco que na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas falam não com muita facilidade e ninguém se sente super ofendido, que nem aqui na América Latina, né? Os latinos se sentem muito ofendidos porque a gente tem uma cultura de que, nossa, o tempo inteiro todo mundo tem que servir a todos e é aquele sacrifício só para se relacionar. E muitas vezes esse não, quando eu quero me posicionar, a Indira aqui, essa é difícil. Quando eu quero me posicionar, esse não, ele pode evitar muitos desgastes posteriores. Porque se eu falo sim, querendo dizer não, a probabilidade de tudo que vai acontecer depois deste momento, do quanto eu vou me sentir desgastado para fazer algo que eu não queria fazer, do quanto eu posso fazer mal feito, com má vontade, passar uma impressão de descompromisso, de falta de interesse, é muito pior. Então a gente precisa aprender a dizer não. Se você não quer falar a palavra não diretamente, existem algumas técnicas, tem livros para isso, artigos que você pode consultar para que você aprenda a falar o não sem a palavra não, né? De repente, fazer o não, responder esta solicitação com uma outra pergunta. Por exemplo, alguém te pede, Indira, vamos pegar a Indira aqui, né? Você pode fazer um relatório para mim para hoje, porque eu esqueci que tinha uma reunião super importante, né? E eu não sei o que eu vou fazer agora porque não dá tempo. E a Indira não quer falar não. De repente é o líder dela, um super parceiro e tal. Mas ela não tem condições. Só que ela vai achar que dá um jeito, né? E aí ela vai largar outra coisa, que vai piorar a vida ainda, e aí vai ficar aquela bagunça toda por causa de um não inadequado. Então, como a Indira poderia dizer, gente, alguém tem uma dica aí? Eu diria, por exemplo, Indira, que você poderia fazer uma pergunta para ele da seguinte maneira: que tipo de detalhes você precisa que tenha nesse relatório, né? Até que horário esse relatório tem que ficar pronto? Fazer algumas perguntas do tipo, se é teu líder, para eu fazer este relatório eu preciso deixar de fazer uma outra atividade que eu precisava te entregar hoje, tudo bem? Então a gente precisa arrumar formas de fazer perguntas para validar se realmente aquilo precisa ser feito, né? E se for feito, a gente saber que ele vai ser trocado talvez por alguma outra coisa. Fátima tá falando que melhorei bastante, o não faz parte do meu limite agora. É isso mesmo. E a vida fica muito mais leve, né? Tem um amigo mineiro aí, constelador, que fala: a consciência às vezes fica pesada, porque a gente fica se sentindo meio culpado porque não fez o que o outro quis, mas a vida fica leve.
Então, consciência pesada, vida leve, às vezes a melhor coisa a fazer é dizer não. Outra coisa também aqui relacionado a colocar limite é a gente ficar atento ao equilíbrio entre dar e receber. A gente já falou isso aqui em algumas lives e eu não canso de dizer, esta questão é muito importante. Porque se a gente só faz para o outro e não existe uma recíproca nesta relação, não vai ter como. Isso é muito falta de limite. A gente precisa, sim, urgentemente colocar um limite e estabelecer para o outro que deste momento em diante não dá mais para ser desse jeito, que a gente precisa realinhar as expectativas. Alinhar a expectativa é uma forma super produtiva da gente poder falar não, da gente poder colocar limites. O que mais aqui, ó? Cuide primeiro da sua vida e depois, é muito engraçado, eu anoto e eu mesmo dou risada quando eu leio. Mas uma forma de colocar limite, gente, muito simples, é o seguinte: cuida dos problemas que você já tem e cuide da sua vida, para depois ficar cuidando dos problemas da vida dos outros. Isso já é uma forma incrível de pôr limite. O problema de não fazer isso é que muitas vezes você, nós queremos ser os bonzinhos, os bacanas, os legais, os aceitos, né? Os queridinhos ou os favoritos. E aí, por conta disso, a gente vai deixando os nossos problemas de lado, começa a ficar cuidando dos problemas dos outros, e aí o que acontece? Acaba todo o limite, você começa a ser visto pelo outro como uma obrigação você fazer o que ele pediu, afinal, você nunca põe limite mesmo, né? Você está sempre disponível. Por que não estaria agora no momento que ele está solicitando? Então, isso é interessante. Outra máxima muito legal, gente, para colocar limite. Vocês estão vendo que eu tô caprichando no limite, né? Porque eu tive essa questão aí na vida também. Então, tem uma frase que eu aprendi lá no Rio Grande do Sul, num treinamento que eu tava dando na Camil, na fábrica de pescados deles. Muito legal. E eu sempre fico meio intrigada com esse negócio de gentileza, né? Essas pessoas que falam assim, ai, é importante ser gentil, a gente tem que ter gentileza, gentileza, gentileza. E eu acho que essa coisa da gentileza é meio pesado e às vezes um pouco sem limite. Por quê? Para você ser gentil é como se você, tipo, tivesse disponível, não tem mais nada para fazer mesmo. Então você vai fazer essa gentileza, esse favor, né? E aí como se inconscientemente, de alguma maneira, você não esperasse nada em troca, nem um reconhecimento. E aí, lá na fábrica da Camil, uma das pessoas, um dos coordenadores, me falou a seguinte frase: gentileza gera gentileza. Eu achei o máximo essa frase, gente. Faz todo sentido. Vocês concordam comigo? Gentileza gera gentileza. Porque você faz tanta gentileza pro outro, você ajuda tanto o outro, você é tão legal, né? Você tá sempre tão gentil que daí o outro fica o quê? Lesado, né? Fica na folga e explora você até enquanto você não começar a pôr limite. Então gravem essa frase aí da gentileza gera gentileza. E a Indira tá colocando fogo no parquinho. É essa a ideia, Indira. Vamos pensar nessa história de limite na vida, gente. A gente precisa colocar esses pontos. E isso é confrontar positivamente. Porque eu tô colocando um ponto saudável para que a gente possa estabelecer uma relação, né? Luzinete está falando corretíssimo. Muito bom. E aí depois, responder a ataques verbais com algumas frases, né? Eu vou colocar aqui algumas perguntas que eu tô deixando. Se vocês quiserem, eu posso até depois incluir isso também num pós-live aqui, que são perguntas para que você responda ataques verbais, porque muitas vezes os confrontos, aqui eu tô propondo que a gente estabeleça momentos onde existam confrontos positivos. Por exemplo, quando eu coloco um limite em alguém que não estava acostumado a ter limite. Isso vai ser, de alguma maneira, um certo confronto. Isso vai gerar um confronto. Mas é um confronto positivo, produtivo, para a gente ir para um nível melhor de relação. Mas tem vezes que a gente entra no confronto sem ter sido avisado, sem ter sido convidado. Simplesmente com frases hostis, com frases ou ataques verbais.
E uma das questões que eu vejo muito nos atendimentos de coach é uma dúvida dos meus coaches de como lidar com esses ataques verbais, que muitas vezes eles são bem sutis, né, aquela desqualificação disfarçada, mas não deixa de ser um ataque verbal. Então eu anotei aqui algumas sugestões de perguntas para a gente responder a ataques verbais. Uma resposta para este ataque poderia ser a seguinte pergunta: por que você, por exemplo, alguém te chamou de ridículo, de, sei lá, acelerado, ou de algum adjetivo negativo? Eu vou pegar aqui o ridículo, tá? Só para como exemplo. E aí você responde para a pessoa assim: por que você tem essa ideia de mim em relação ao adjetivo ridículo, né? Por que você acha que... Ou por que você acha que a minha ideia é ridícula se de repente a gente está lá numa reunião de trabalho e eu exponho uma ideia e a pessoa fala, nossa, que ridícula. E que tal eu responder para essa pessoa, me explica, por que você acha que é ridícula? Né? Você pode me contextualizar? Eu gostaria de entender. Isso serve para qualquer outro adjetivo negativo, tá? Por que você acha que... Tá. Outra forma de responder a um ataque verbal pode ser assim: o que você quer dizer quando diz que sou isso, aquilo outro? O que a pessoa te chamar, né? Você, às vezes parece uma brincadeirinha, né? Mas, por exemplo, você é muito acelerada, Alessandra, né? Mas eu senti que de repente nesse contexto, nesse tom, essa pessoa estava me atacando. Eu posso perguntar para ela assim de uma maneira bem tranquila: por que você acha? Por que você diz aí que eu sou muito acelerada? O que eu faço que te faz pensar que eu sou muito acelerada? A Adama tá falando aqui, me chamam de mesquinha. Legal, Adama. Depois, se você quiser abrir a câmera aí, a gente pode falar sobre isso, se você tiver afim. Isso é uma coisa que você pode perguntar, né? Por que você... o que você quer dizer quando você me chama de mesquinha? O que eu faço que pode parecer para você que eu estou sendo mesquinha? A gente está se colocando no sentido de compreender, entender, muitas vezes ampliar nossa percepção, porque a gente tem, às vezes, intenções positivas, mas que as pessoas compreendem de outra maneira. Eu, que sou expert, eu estudo direto comunicação, de vez em quando ainda me pego com as pessoas entendendo coisas que eu não estou querendo dizer, porque eu não estou conseguindo falar na língua que ela fala. A gente pode fazer uma live aí sobre isso. Outra forma da gente perguntar quando alguém atacar a gente verbalmente é, por exemplo, ela te chamou de mesquinha, né? Vamos pegar o exemplo da Adama aqui. Não sei se eu estou pronunciando teu nome certo, tá? Se é Adama ou se é Adama, depois me fala. Eu coloquei aqui, ó. Você me chamou de mesquinha, mas o que te faz parecer que sou assim? Ou, dependendo do que a pessoa estiver fazendo, você pode, inclusive, trazer os comportamentos dela. Mas quando você se comporta me chamando a atenção desse jeito, parece que você tá um pouco parecida comigo, né? Que mais que eu anotei aqui? Uma pergunta que eu adoro fazer quando eu percebo, essa eu tenho feito com uma certa frequência, quando eu percebo situações um pouco de ataque ou de não compreensão, eu gosto de perguntar para as pessoas assim, o que em mim te causa esse desconforto? Né? Porque a pessoa fica meio esquisita ali e começa de repente a me atacar. E aí eu simplesmente pergunto, olha, me ajuda aqui com a minha curiosidade, o que em mim te gera esse desconforto? Ou o que em mim te gera essa vontade de agir deste jeito? Que pode ser um jeito que seja um ataque. Sempre que a gente está sentindo atacado, a gente pode perguntar para a pessoa o que em mim faz com que ele se sinta daquela forma. E aí a gente pode se ajudar. A dama tá falando, meu nome é Kelly. Hoje foi um dia de confronto porque eu não deixo mais me usar. É isso mesmo. Então, assim, quando a gente começa a se colocar e colocar limites, a gente muitas vezes vai para um lugar um pouco mais duro, entre aspas, porque toda pessoa que se deixa muito
disponível, as pessoas compreendem, e não é culpa delas, tá? É culpa nossa, né? Responsabilidade nossa. Elas acham que a gente deveria ser sempre assim. E de repente, quando a gente passa a não querer mais ser assim, a gente vai de uma margem do rio do submisso, né? Do subserviente para o agressivo. Isso é normal, apesar de não ser bom, é normal, porque a gente precisa conhecer as duas margens do rio para daí achar o caminho do meio. Nem tanto subserviente, nem tanto agressivo. E aí a gente vai buscar o caminho do meio. Então, gente, primeira coisa dada aí, compartilhada, para a gente poder ter confrontos positivos é colocar limites. A partir de hoje, vamos pôr limite na nossa vida, né? Começando a cuidar dela primeiro, para depois poder cuidar da vida dos outros. E uma coisa que eu acho bem legal também é a questão da gente deixar claro para todo mundo os nossos inegociáveis, o que pra gente não tem negociação. Porque se a gente tem alguns valores, se a gente tem algumas coisas que importam muito e que a gente tem isso claro na nossa vida, é importante que as pessoas saibam. Isso já vai ajudar a gente a estabelecer um limite de maneira natural, sem ter que ficar, né, só com os confrontos que quer queira, quer não. Eu sei que também uma coisa que é dura aí no confronto é que ele gera uma energia, né? A gente precisa colocar uma carga de energia e é cansativo muitas vezes. Então a gente tem preguiça, né, gente? Vamos falar a real aqui. Aí vamos lá para a segunda parte em relação a como ter confrontos positivos produtivos. Positivos já é produtivo, né? Eu elenquei aqui a vulnerabilidade que a Brené Brown tanto traz. A vulnerabilidade diz respeito, na hora de que a gente está pensando em confrontar positivamente, a gente poder, primeiro, fazer uma reflexão em nós sobre o porquê que muitas vezes, por exemplo, eu não coloco limite, por que eu não alinho expectativa, né? Por que eu não faço tudo isso? Porque eu tenho vergonha que descubram alguma coisa de mim? Tá, mas e se descobrirem? Qual é a questão? Todo mundo tem suas questões. E aí a vulnerabilidade, ela está a serviço da gente se permitir, sim, ficar um pouco mais relaxado e aceitar que nós somos seres imperfeitos. E tá tudo bem assim. Todos nós que estamos aqui nessa terra encarnado somos seres com defeitos, com questões limitantes, com características que não vão agradar a todos. E tudo bem com isso, tudo bem. A gente não fica bem com isso porque muitas vezes, por exemplo, se a gente pegar a mulherada, nós mulherada a gente precisa ser linda, magra, boa em tudo que faz, temos que ter filhos, temos que ser boas mães, não podemos deixar de ser más companheiras, temos que ser ótimas filhas, boas irmãs, queridas amigas, e é muita exigência, né? Você vê essa massa de informação na mídia que faz com que a gente fique o tempo inteiro achando que, nossa, eu volta lá, não sou bom o suficiente. E aí a gente precisa trabalhar a nossa vulnerabilidade, que sim, eu vou deixar às vezes um pratinho cair. Eu tenho amigas que a gente tem esse discurso alinhado. Gente, ó, tô deixando uns pratinhos cair aqui, tá muita coisa pegando, né? Eu preciso, de verdade, para os meus confrontos ser produtivo e positivo, poder falar disso com as pessoas. Olha, eu não vou conseguir fazer isso aqui porque eu não tô dando conta. Ou essa informação eu não sei, ou aquela outra eu ainda não tive tempo de descobrir, né? Eu preciso disso sim. Aí os homens, eu falei das mulheres, mas eu gostaria de falar dos homens também, né? Os homens também têm uma exigência gigante, né? Os homens, eles têm que ser ricos, fortes, bem-sucedidos e pegadores, né? Se eles não forem isso, nossa, aí também não tá bom o suficiente. E aí ele também se cobra e ele também vive nessa coisa de não poder mostrar vulnerabilidade. Não, eu não tô dando conta, não tá dando certo desse jeito, então eu preciso sim me permitir, tá? Aqui eu anotei algumas coisas em relação à vulnerabilidade para compartilhar com vocês. Primeiro, falar quando vê ou faz algo errado. Quando eu sou vulnerável, eu posso falar pro outro, gente, fiz isso aqui errado, ou eu tô vendo tal coisa que eu acho que tá errado. E também ter um trato com os parceiros, com os colegas de trabalho e em casa,
para que esse apontamento de que eu vi algo errado, que às vezes não é em mim, pode ser num processo, num procedimento, numa troca, numa tarefa, não seja visto como um apontamento de erro, né? Mas seja visto como um apontamento de oportunidade para melhorar aquele ponto. E aí a gente se alinha de novo. Outra coisa que eu anotei aqui é que a gente vive tentando negar os nossos defeitos e fraquezas, né? Que a gente vive realmente querendo ser a perfeição. E a gente fica naquela coisa assim, nossa, podem descobrir que eu sou uma fraude, meu Deus, todo mundo acha que eu sou tão bom, tão competente, tão maravilhoso, tão isso, tão aquilo. Se me conhecer mais de perto, vai descobrir que eu sou uma fraude, não sou nada disso. Ok, tudo bem. Realmente nós não somos. E a primeira coisa que a gente pode fazer aqui para ter confrontos positivos é assumir essa vulnerabilidade que eu não sou perfeito, né? Que eu tenho as minhas questões, que eu tenho as minhas fraquezas. E admiti-las no momento que elas estão acontecendo. Seja uma característica, um comportamento ou algo que foi feito de maneira não ok, como estava combinado, num prazo que não estava combinado. Ao invés de ficar tentando terceirizar a responsabilidade para outra pessoa ou outra área da empresa, entendeu? É melhor trazer logo para si e admitir, e tá tudo certo. Óbvio que isso pode gerar um confronto positivo, né? Porque a pessoa do outro lado vai falar assim, ah, meu Deus. E aí a gente, para não ter esse confronto, o que a gente faz? Cria uma história, terceiriza a responsabilidade por alguém e foge do confronto, mais uma vez. Outra coisa também que é interessante é a gente falar o que a gente pensa. E aí eu não tô falando de ser mal educado, grosso, nada disso não, né? Eu tô falando de a gente falar sobre o que a gente pensa a partir do que a gente sente. Então, quando eu vejo algo que está desafiador ali para mim, né? Eu vejo algo errado, ou algo que não tá ok, ou não tá conforme o combinado, eu posso apontar isso a partir do que eu estou sentindo. Olha, eu tô um pouco angustiado porque eu tô vendo que esse prazo aqui parece que a gente não vai conseguir cumprir. Tá acontecendo alguma coisa? Como que a gente pode se ajudar? Eu preciso falar, né? Preciso realmente falar. E aí, também falar as coisas boas, né, gente? Porque confronto positivo também, às vezes, vem de um eu te amo, né? De um, nossa, admiro pra caramba você, olha, pago o maior pau pra sua competência. Aí você fica pensando, né? Isso não gera confronto? Gera porque pode ser que a pessoa fale assim, nossa, mas eu não amo você. Tipo, nem fico esperando isso de mim. Ou então, tá me chamando de competente por quê? Tá querendo alguma coisa? Né? Tá querendo puxar meu saco? Então, ok. É importante que a gente, obviamente, saiba o contexto do momento para falar, mas que a gente se permita falar, porque esse confronto ele vai ser positivo, ele vai ser produtivo. É melhor do que você ficar elocubrando lá um monte de coisa. E a terceira coisa, gente, já foram 40 minutos, só quero que eu vi. E a terceira e última coisa aqui do confronto positivo diz respeito à responsabilização, que está muito alinhado com o limite, que está muito alinhado com a vulnerabilidade. Mas como de forma prática a gente pode falar de responsabilização quando o assunto é confronto positivo? Primeiro, deixar claro qual é o meu papel, qual é o seu papel, qual é a minha função, qual é a sua função, qual é a minha responsabilidade, qual é a sua responsabilidade, muito explícita e de forma muito transparente. Isso pode gerar, a princípio, um confronto. Tem gente que lidera sem deixar claro e aí fica todo mundo achando que tem que fazer tudo. Daqui a pouco vira uma confusão, porque é uma sobreposição de função, uma sobreposição de atividade. Isso vira confrontos muito piores e não positivos e não produtivos. Então, que tal experimentar a responsabilização inicial? E se tiver que ter um confronto positivo ali, um alinhamento, já faz logo de cara. Olha, gente, aqui nesta questão, minha função é essa, sua é essa, tá tudo certo, tamo junto, todo mundo tá de acordo, meu papel é esse, minha responsabilidade é essa, porque muitas vezes a responsabilidade é diferente da atividade. Né? Quando a gente faz aí descrição de função, isso é muito nítido. Tipo, qual é a responsabilidade do gerente de uma loja? É manter o funcionamento daquela loja para que ela seja sempre produtiva, para que ela seja lucrativa. Qual é a atribuição desse gerente? Ele tem que fazer relatório, ele tem que dar os direcionamentos da equipe. Então, o tempo inteiro, isso funciona na família também, tá, gente? Qual é a responsabilidade do pai na família? Qual é a responsabilidade da mãe? Qual é a responsabilidade do filho?
Cada um tem a sua responsabilidade. Quais são as atribuições de cada um? Também a gente pode estabelecer, olha, um vai lavar a louça, o outro vai ficar responsável pela limpeza do banheiro, o outro vai aqui cuidar da roupa, e tá tudo certo, né? Se a gente faz logo esse confronto positivo, a gente não tem muitos desgastes piores depois. O que mais de responsabilização aqui, ó? Ah, uma coisa muito legal. Os bonzinhos vão ficar muito irritados comigo agora, mas é verdade. A coisa mais importante na responsabilização é você não fazer a tarefa que deveria ter sido feita pelo outro. Não fazer para o outro. Por quê? Porque se você fez, você já tomou para si algo que não era seu. E aí, quando você quiser colocar limite, já era, né? Aí o confronto não vai ser positivo só não, vai ser desgastante. Então, começa a verificar se isso está a serviço de você atender qual necessidade sua, né? Porque esse negócio de ficar fazendo pelo outro, para o outro, olha, eu vou te dizer, não é muito produtivo não. E pode gerar problemas muito graves. Então, adquira logo o hábito de fazer esse confronto positivo, que é assim, olha, a Cristiane que entrou aqui agora, a Cristiane pega a secretária dela lá da Lanai e fala para ela assim, olha, tem tal atividade que a gente tinha um prazo para ser feito, que era ontem, mas eu percebi que isso não aconteceu. Como que a gente vai fazer para que isso aconteça? Ao invés de a Cristiane, que é muito legal e bacana, e também preocupada com o negócio, ir lá e já fazer e deixar para lá esse negócio, né? Passar desapercebido, fingir demência, não querer confrontar positivamente. A Luzinete escreveu, tô lascada. Ai, Lu, tô vendo até a sua carinha escrevendo isso. E aí, mais uma coisa da responsabilização é decidir essas coisas, preferencialmente junto com as pessoas, para que todo mundo se sinta pertencente, parte, todo mundo esteja comprando junto essa decisão. E também, muito importante nessas horas, é deixar claro as consequências quando você não consegue, né, pensar em caso eu tenha que fazer, o que vai acontecer? Ferrou, né? Não pode. Então, assim, para não ter que pensar no que vai fazer, pensa. Quais são as consequências destas questões que estão sendo combinadas? Já elenca, já deixa claro. E aí, quando a pessoa se dá conta, muitas vezes as pessoas não têm noção das consequências que não fazer algo combinado poderia reverter. Aí a gente consegue um confronto bem positivo, deixando claras as consequências. Uma coisa que eu gosto também de deixar claro são os ganhos quando a gente faz. Quando a gente faz o combinado aqui das responsabilidades, a gente deixa claro, olha, quando você faz isso de uma forma, conforme a gente está combinando, a sua percepção perante a equipe, por exemplo, fica muito legal, as pessoas te têm como um líder inspirador, as pessoas veem você com uma visibilidade muito produtiva, muito positiva. Então, a gente pode também deixar claro os ganhos. Certo? Então, gente, confrontospositivos.com.br, confrontos positivos na veia, a partir de agora. E vocês vão ver que, com certeza, os confrontos improdutivos e desgastantes vão diminuir muito na vida de vocês. Eu quero abrir esses últimos minutinhos aqui. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser compartilhar algum caos seu, a gente pode abrir a câmera para você falar. Ou quem tiver alguma pergunta, também acho legal compartilhar, tá? Eu vi uma pesquisa que foi publicada na Harvard Business Review, ela fez uma pesquisa com 87 mil líderes e que os líderes, grande parte desses líderes, eu não lembro exatamente qual o percentual, mas eles fogem de um confronto. Eles têm, assim, uma aversão a confrontar positivamente. Eles sempre veem isso como uma coisa negativa. Porém, as consequências disso é que se constroem equipes com baixa taxa de confiança entre si, com baixa transparência, né? Porque todo mundo acha que tem que ficar naquela relação mais política e menos produtiva e menos potente. Vale a pena olhar também. E quando a gente fala de confronto, a gente está falando de confiança,
né? Porque para a gente confrontar é importante que a gente se sinta confiante, merecedor de poder se posicionar, né? E aí, como é que tá a sua confiança em relação a isso? Eu vi um vídeo que o cara falou uma frase que eu achei muito legal. Eu trato os outros com a confiança que eu tenho em mim, ele colocou. E é um pouco disso mesmo, né? Se eu não tenho confiança em mim, fica difícil eu confiar no outro. Se eu não confio em mim nem no outro, como é que eu me posiciono? Como é que eu ponho o limite? Como é que eu estabeleço responsabilidades? Como é que eu me vulnerabilizo? E estimulo as pessoas a se vulnerabilizar. Muita coisa, né? Então é isso, gente. Eu acho que por hoje já tá bom, né? A gente falou bastante aí sobre essa questão do confronto e eu fico aqui disponível para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu sei que eu deixo as cabeças muitas vezes aí pegando fogo no parquinho, que nem diz a Indira, né? Mas é com uma intenção muito positiva para que a gente saia desse lugar aí que a gente fica muito submetido às vezes, né? Sem perceber. Querendo ser bonzinho, a gente vai para um lugar além do bonzinho, que é o do submisso. E esse lugar é muito perigoso. Pode parecer bacaninha, mas é muito perigoso. Muito obrigada aí para quem tá batendo palminha, colocando show, adoro. Também é muito bacana. Fico à disposição de vocês. E toda semana eu vou vir aí com um assunto desses bem light, como o de hoje. A Indira colocando um caderninho cheio de insights. Boa, Indira. Gente, acho que é isso, né? Fico novamente sempre, vocês já sabem, eu repito isso toda hora, mas sempre saibam que eu estou à disposição para que vocês precisarem, sites, trocas, perguntas, dúvidas, compartilhem aí no meu Insta, no privado, tá? E a gente vai desenvolvendo outras lives com esses temas bem gostosos para a gente pensar. Até a próxima! Amanhã a gente tem uma live bem bacana com o Japinha, incrível aqui, que chama Inafuco. Ele trabalha também na HSM, é consultor incrível, super querido. E vai estar aqui com a gente amanhã para desafiar um pouco as nossas percepções aí. Eu sou suspeita, adoro esse Japinha. Eu mando convite para vocês amanhã de manhãzinha, tá bom? Tchau e até a próxima. Vou encerrar aqui, gente. Tem uma dosinha dessa hora de dar tchau, mas não tem jeito, né? Tchau, Raquel. Tchau, Maria. Tchau, Sandra, Thaís, Indira, Perla, todo mundo. Todos os nomes que estão aí, que vão passando. Luzinete. Cadê que mais aqui? Cris, Isis. Bye, bye, babies.